A Deus. Amém, queridos. Privilégio de estarmos juntos. Hoje gostaria de louvar a Deus por cada um que aqui está, os nossos visitantes, e compartilhar de forma breve, mais trocar uma ideia dentro daquele nosso conceito que temos de que ninguém tem um pão inteiro, né? Mas o Senhor compartilha o pão com todos, né? Cada um tem um pedacinho do pão, da palavra do Senhor para nós hoje. E hoje o assunto é misericórdia e graça. Misericórdia e graça. O que é misericórdia e o que é graça, irmãs? Graça, favor e merecido de Deus. Graça, favor e merecido. Muito bom. O que mais? Misericórdia, pegar esse miserável que eu sou e colocar no coração de Deus. Pegar e te receber, o miserável que eu sou, e o Senhor assumir essa miséria. Que bom. Que mais? Amor. Amor. Perdão. Perdão. Que mais? Compreensão. Compreensão. Muito bom. Que mais? Sabedoria. Sabedoria é o que está em qual das duas vertentes aí? Qual a diferença de um e outro? Eu acho que às vezes a gente tem que ter sabedoria até para lidar com o próximo, né? Até não, principalmente. Eu diria. Porque se você tiver sabedoria, você chuta, Né? Vai ser isso. Eu tenho aqui vários textos, eu queria que nós todos abríssemos, né, em vários textos. Posso começar por aqui, Soninha? Efésios 2:4, Efésios 2:4, Joana, Lucas 6:26, Lucas 6:26, aí alguém mais em Mateus 5:7, Mateus 5:7 e Lucas 6:36, eu vou abrir em Lucas então, Lucas 6:36 e 37, vamos ver esses textos. Eles estão falando basicamente de um dos dois aspectos que queremos falar hoje, depois vamos ver os demais, ok? Então Lucas 6 aqui, 36, 37, Efésios 2:4, eu vou pedir para ler bem alto, tá bom? Quem já achou Efésios 2, capítulo 2, versículo 4. Está ali logo antes de Apocalipse, livro de Efésios. Gálatas, Efésios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Não tiraram Efésios dessa Bíblia, tenho certeza que ele está por aí. Glória a Deus. O Senhor é bom. Efésios aqui 2:4 e Lucas. Mateus 5:4, você falou, né? Isso. Podemos começar. Já achou ali, pronto. Quem achou Efésios 2:4? Achou. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor trouxe a luz. Amém. Pode ler bem alto para nós? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Podíamos continuar o texto inteiro, que é lindo. De repente até voltamos para ele. Mas, então, Deus que é riquíssimo em misericórdia. Amém. O próximo texto, então, Lucas 6:36. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Para sermos misericordiosos, como também é o nosso Pai. Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ok. E Lucas 6:36 e 37 diz assim: Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai também é misericordioso. Não julgueis, e não serei
julgados. Não condeneis e não serei condenados. Perdoai e vos perdoarão. Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão, pois com a mesma medida que medirdes, vos medirão também. Amém? Senhor, essa é a tua palavra e nós entregamos nosso coração, a nossa atenção, tudo que há em nós na tua direção, declarando, Senhor, que tu tens liberdade para agir. Que nessa tarde, aquilo que nós precisamos ouvir da tua voz, da tua parte, alcance os nossos corações, que nós não que não fiquemos presos à mentalidade carnal, humana, terrena, à avaliação mental, mas ao que teu Espírito sopre. E sopra com liberdade. Espírito de Deus, em nome de Jesus. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, conceitos básicos e elementares que o Senhor tem nos trazido a caminhar nesses dias, entendendo que nós somos seres espirituais, temos uma alma e habitamos no corpo. Vimos que a alma veio depois do Espírito, que o Espírito já tinha sido criado, Deus criou todas as coisas e nós somos criados à sua semelhança, temos a sua imagem. Não temos uma imagem para depois sermos semelhantes. Primeiro somos semelhantes, porque somos semelhantes, temos uma imagem. Vimos que o diabo e a religião quer trabalhar só a imagem e que se lasca a semelhança, quer comprometer a semelhança. Mas Deus tem nos chamado a voltarmos à origem, a sermos como Ele é, a sermos na essência, praticarmos e vivemos a vida que Ele vive e Ele tem para que nós vivamos. Amém? Então, dentro desse aspecto, as características que Deus tem, as duas principais, e aí vamos chegar a essas duas características que estamos hoje falando aqui de misericórdia e de graça, elas obviamente são facetas ou são manifestações do amor, e nós vamos chegar lá no finalzinho. Amar é, 2 pontinhos, né? Antiga figurinha. Fez sucesso. Muito sucesso, né? Não é da minha época. Só que sim, né? Não é nem só que não, só que sim. Fez sim. Embora a gente não... Hoje eu acho que... É melhor não foi isso. Bom, vamos lá. Continuando então. Aqui então, em Efésios, a gente viu alguns textos e vimos que Deus é rico em misericórdia. Ok. Misericórdia... Já falamos aqui, foi comentado, mas se formos ver como é que se diz, a raiz da palavra, né, a formatação dessa palavra, misericórdia. Miser de miserável, córdia de coração, sentir com o coração a miséria, isso é misericórdia. Ok? No que envolve a sinestesia, no que envolve uma compreensão com relação ao que está próximo, o que pode me trazer de emoções, o que pode me trazer de compreensão, está correto, ok? Tranquilo, mas e com relação a Deus? Será que Deus se move por emoções? Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos criados. Sim, não, fomos, somos. Então, se nós sentimos, Ele também sente. A pergunta não é se Deus sente, a pergunta é, Ele se move pelo que sente? Eu acho que sim. Deus se move pelo que sente. Porque não tem umas passagens na Bíblia que fala que Deus cirou? Sim, Deus cirou. Mas a mesma palavra diz que Ele não agiu na ira. Lembram-se disso? Não. Porque Deus se arrependeu do mal que havia colocado. Por que Ele se arrependeu? Foi Deus que se arrependeu? Que a Bíblia diz também no final aqui, Tiago, que Deus não assombra, não há mudança e nem sombra de variação. Se Deus não muda, como é que Ele se arrependeu? Né? Fica parecendo uma dicotomia, mas não é. Na verdade, quem se arrependeu foi o povo. Porque Deus é um Deus de princípios. E Ele voltou atrás. Como o povo voltou atrás, então é assim, está chovendo hoje uma chuva bem grande, né? Ok, Deus não quer que eu tome a chuva, mas se eu sair da cobertura do prédio, o que vai acontecer comigo? Vou molhar. Então, não foi... Eu estava, então, indo para uma situação onde eu ia ficar encharcado, onde eu ia colher coisas que não iam fazer bem para mim por uma decisão e escolha minha. Deus falou, olha, quem ficar aqui está protegido, quem sair vai sofrer a chuva. Então, o povo falou, não, eu vou sair assim mesmo. Então Deus ficou irado, ficou bravo, poxa, mas
eu vejo até nessa ira uma expressão, e é difícil falar isso, porque a gente não tem essa compreensão, a nossa mentalidade às vezes é muito limitada e também treinada, programada de uma forma religiosa, mas eu vejo a ira de Deus uma demonstração de amor, porque ele não queria que o povo se perdesse. Sabe quando o pai fica nervoso com o seu filho e falou, poxa, eu fiz de novo essa bobagem? Perguntou eu, você queria matar o seu filho? Não, você queria, às vezes, só estrangular um pouco, mas matar não chegaria tanto, né? Não vou dizer que você queria matar, mas você fala, pô, mas de novo, cara. Aquilo te traz uma indignação, uma revolta santa, se é que eu posso usar esse termo, mas por quê? Você queria o mal da pessoa? Então Deus, nessas passagens, ele ficou irado, mas ele volta atrás porque o povo, percebendo o que estava colhendo por causa da sua própria escolha, voltou o povo atrás, então ele se arrependeu do que poderia vir a acontecer. E isso é misericórdia. Então vamos chegar no que é misericórdia. O que eu e você, então, merecemos? Se Deus não anda pelo que sente. Glória a Deus que ele não anda pelo que sente. Porque se vamos tomar por nós, né? A gente mede os outros pela gente, amém? Faz sentido isso? Se eu gosto de pegar as coisas dos outros, né? Não posso ver uma carteira ali, um dinheirinho dando sopa, opa, carregou aqui, peguei. Eu nunca vou deixar meu celular, minha carteira num lugar público e vou sair. Nunca. Por quê? Porque eu meço os outros por mim. Se eu pego, alguém vai pegar. Se eu minto bastante, eu não vou acreditar muito no que os outros falam. Ah, isso é mentira. A pessoa está falando a maior verdade do mundo, mas para mim é mentira, porque eu minto. A minha régua quem é? Eu. Eu sou a minha própria régua. Então a gente mede, a gente avalia o outro pelo meu nível, pela minha central de valores. Bons ou maus, não importa. Isso também, infelizmente, às vezes você confia nas pessoas achando que elas agem como você. E aí você se dá com os burros na água. Porque você é confiável. Mas nem todo mundo é. Verdade ou não? Então, Deus não age na emoção. Tanto é que nós, como seres espirituais, nós temos que, o espírito tem que dominar essa emoção exatamente para que a emoção não te tire do propósito, do projeto da minha e da sua existência. Né? Como diria o nosso amigo cantor, que já estão descongelando para o próximo Natal, são tantas emoções, né? Ele deve dormir na criogenia, não é possível. Mas, enfim, e são tantas emoções, se a gente for correr atrás de todas, misericórdia, como é que a gente vai fazer? Não dá para viver. E esse é um dos grandes problemas, nós não vivemos. Então a misericórdia, ela me traz uma percepção de sentir, sim, de ter dentro dessa sinestesia, de perceber o que está acontecendo, de não ficar alheio à situação, mas não é ela o cerne de qualquer atitude que eu venha tomar, porque ela é o diagnóstico, ela é o indicativo. Eu vou ter que tomar uma decisão a partir do momento que eu identifico uma situação de misericórdia. Vamos voltar para a nossa própria situação. A palavra nos diz, em Romanos 3, 23, nós não lemos, todos pecaram. Todos. Segundo os últimos estudos, todos significa todo mundo. Não ficou ninguém de fora. Todos e todos. Então, se nós todos pecamos e todos estão destituídos da graça e da glória de Deus, não havia um justo sequer, e Jesus veio, então, se fez justo em nosso lugar. A partir deste momento, o que eu e você merecíamos? A morte. Eterna. Morte eterna, que é vivermos sem a presença de Deus. Morte, na palavra, pelo ensinamento do Senhor, é a ausência da vida. E no caso a vida é Deus. Né? A mesma situação, às vezes, em batalha espiritual, quando a gente vê, tem um monte de diabo manifestando, um monte de demônio manifestando. O problema de batalha espiritual não é quantos demônios se manifestam, é se Deus está presente ou não, porque quando ele se manifesta, não tem um demônio que fique. Eu não estou preocupado se vai estar lá o capetório todinho, eu só tenho que me ocupar em trazer a presença de Deus. Porque quando o Senhor se levanta, os seus inimigos se derretem como a cera diante do fogo, aleluia.
Ele bota todos em disparada, porque Ele é a luz, e a luz, quando se manifesta, as trevas não ficam. Então, nós merecíamos a morte. Então, a misericórdia de Deus nos alcançou. Sinal, então, que Ele não nos deu o que nós merecíamos. Grosso modo, é misericórdia. É você não dá o que de fato a pessoa merece. O que de fato uma pessoa, por opção, vou fritar bem. Vamos lá, a gente infelizmente conhece algumas coisas, algumas situações, já vivemos outras, cada um de nós. E você conhece pessoas que decidiram não trabalhar. Decidiram. Vivem à margem e se sentem vitimizados, se fazem vitimizados e encontram hoje numa filosofia, se é que é filosofia o termo, mas na ideologia, ou sei lá, numa linha de raciocínio hoje, que nós temos que praticar o assistencialismo. Ué, alguém vai ter que cuidar de mim. Tem duas pernas, tem dois braços, tem saúde, tem condições, vai trabalhar, para não falar a palavra, vai, se mexe. Mas não. E aí, a misericórdia, ela vai até que ponto numa situação caótica dessa? O que eu devo fazer então se eu quero ser misericordioso? Eu pego essa pessoa e sustento ela o resto da minha vida? É isso? Porque senão a gente vai pensar, não, a pessoa merece passar fome, merece morrer de fome. A pessoa então, porque tem extremos, né, sempre. Não, ela merece então, ela escolheu, então ela que se lasca. Tem quem vire a cara, pisa duro e vai embora. E tem quem se comove, anda nas emoções e pega para si aquilo e conseguiu arrumar um belo problema. Porque não resolve nem a situação da pessoa e agora está vivendo aquela situação por tabela. Percebem? O que é a misericórdia, então? É não dar o que a pessoa merece, no sentido de negativo, merece a morte, merece. Trazer essa pessoa para uma nova condição e proporcionar a ela uma decisão de sair da miséria mental, primeiro. Isso é misericórdia. E não sustentar essa situação de dependência emocional, física, mental e etc. também é um ato de misericórdia. Porque quem ama põe limite. Se eu não ponho limite, eu não estou amando, eu estou com dó. Eu estou com peninha. E Deus nos ama. Ele não tem pena de nós. Alô? Não adianta eu ficar chorando, me lamuriando, gritando para Deus, me rasgar, fazer como querer imitar. E o povo judeu tem uma cultura e tem um motivo de fazer isso, de rasgar minhas vestes e tal. Mais do que as vestes, é rasgar o coração. Não adianta rasgar a veste e não rasgar o coração. Então, não adianta eu imitar culturas, seja lá quais sejam, para tentar mover o coração de Deus. Deus não vai se mover por emoção. Deus vai se mover por fé. Por uma firme convicção de que eu estou no estado A, mas eu quero chegar no estado B. Não dou conta de chegar e eu preciso da graça de Deus. Eu preciso entender quão miserável homem que sou, merecia morrer, mas a misericórdia de Deus me alcançou, não para me manter na situação miserável. Amém? Mas para me tirar dessa situação miserável. De eu crescer, de eu amadurecer, de tomar a minha posição de semelhante ao Altíssimo. E não só de alguém que carrega uma imagem. Eu pareço Deus. Tá bom já. Mais do que parecido, mais do que Denorex. Parece, mas não é. Hoje está saindo umas coisas velhas. A gente tem que ser igual ao Altíssimo. Porque na nossa essência nós já somos. Nós já somos. Fala para quem está dizendo, você já é. Você já é semelhante a Ele. Você que não sabe ainda. Então, misericórdia é não receber aquilo que eu merecia e
ter uma condição de não merecer mais aquilo que eu estava merecendo antes, porque eu vou mudar o meu estilo de vida. Agora, só a misericórdia me basta? Não. E a palavra de Deus nos diz, exato, a palavra de Deus nos diz que a misericórdia, nós não lemos esse texto, né? Se não me falha, não é em Jeremias, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, e que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia, nova porção de misericórdia, nova porção. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu devo ser muito miserável, porque todo dia da minha vida tem misericórdia se renovando. Para eu largar de ser esse miserável homem que sou, né? Como diz, miserável homem que sou, né? Eu preciso largar de ser. Paulo diz isso, o bem que quero não faço, mas o mal que muitas vezes eu ainda deixo dentro de mim. E a gente está num processo de avanço, de crescimento, de conhecer a verdade, não apenas ter a informação, mas me misturando com a verdade, passar a ter uma vida experimental com a verdade, por isso conhecer a verdade. A palavra conhecer é a mesma usada quando José não conheceu a Maria até que Jesus nascesse. Eles não tiveram intimidade física, eles não misturaram os seus líquidos seminais, eles não tiveram uma intimidade profunda de se tornarem uma só carne. Então, enquanto eu não conhecer a verdade, ela não entrar em mim, eu nela, nós nos tornarmos um, eu não sou liberto. Até isso acontecer é só informação na minha mente. Então eu preciso trazer essa informação para uma vivência, para uma diferença, para uma prática onde isso me transforme. E então a misericórdia do Senhor se renova. Ela não nos consome, mas glória a Deus que Ele não nos deu só a misericórdia. Então a misericórdia é eu não receber o que eu merecia e ter a condição de sair desse estado de merecimento do que era errado por conta de eu ter escolhido. Mas aí Deus veio com a sua graça. E o que é graça? É um favor imerecido. É um favor imerecido. Ótimo. Que mais? Um de cada vez, por favor. Se é um favor imerecido, nós não merecemos. Continuamos não merecendo. Mas pela infinita misericórdia de Deus, sim, a graça de Deus nos alcançou. Amém. Alguém está em Efésios aí? Ainda continua em Efésios? Não. Mas eu posso ir. Estou aqui, já está aberto. Está aberto. Efésios 2, 8 e 9. Isso. Alguém abre Romanos 3, 24, por favor. Romanos 3, 24. O Evangelho de João. João capítulo 1. João 1, versículo 14. Deixa eu ver se é o seu 14. Qual é o outro que você falou? Vamos lá. Eu falei Romanos 3, 24, João 1, 14, Efésios 2, 8 e 9, 2 Timóteo 2, 1. 2 Timóteo 2, 1. Tito 2, 11. Se alguém mais conseguir abrir. Tito 2, 11. Eu vou abrir aqui em 2 Coríntios para ficar mais rápido. 19, 2. Estou com Romanos e Tito. Tá bom, ótimo. 2 Coríntios 12. Estou abrindo aqui. Bom, 2 Coríntios 12 e Hebreus 4, 16. Eu vou abrir também, fica mais rápido. Ou já tem alguém que eu possa abrir em Hebreus 4, 16. Ok. Vamos ler esses textos, então, que falam sobre João 1,14. Alguém achou? Eu achei. Por favor. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Uau! A graça de Deus. Vimos o Verbo que se fez entre nós, habitou, e a glória de Deus cheia de graça. Aleluia. Graça, aleluia. Graça e verdade. Muito bom. Depois Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somos então justificados. Ficamos justos pela graça.
Aleluia. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Não é de nós. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-se na graça. Então nós podemos ser fortificados nesta graça. Ok? 2 Coríntios 12, 9 diz assim: mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então a graça nos basta. Tito 2,11 já leu, né? Não. Oi? Sim. Não, eu dei 2 Timóteo. Ok. 2:1. Pois não, a irmã ia falar alguma coisa? Tito 2:11 tá comigo. Essa Tá. graça, eu não entendi direito. Eu vou acabar de ler os textos e a gente vai falar sobre ela. Tá. Diga. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém. E Hebreus 4,16. Chegamos, pois, com confiança Isso. ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ok. Então vamos lá. Misericórdia é o que eu não recebo, embora merecesse. E tenho depois, por conta disso, a condição de não merecer mais do que eu merecia. De mudar. Vamos de novo. Misericórdia. Eu merecia morrer. Eu merecia a morte. Não a recebo pela misericórdia. E tenho a condição de deixar de ser réu de morte. Para não continuar precisando dela. Faz sentido? Como que eu deixo de precisar disso? Graça. O que é graça, então? Agora eu recebo o que eu não merecia. Perdão, graça, amor. Faz sentido? Deu para entender? Então, assim, misericórdia, eu merecia morte. Graça, eu recebo vida, embora não merecesse. São complementares. Totais. A graça seria uma bênção. A graça é um favor imerecido. Eu não mereço, mas porque a misericórdia me alcançou e não deu o que eu merecia, aquilo que eu não mereço, Deus me dá. Através da misericórdia você alcança a graça. Perfeito. Elas são facetas. São dois lados da mesma moeda. Deus tem graça e misericórdia para nós. Qual é o grande problema? Quando nós vivemos, às vezes, de forma religiosa, a gente só anda na misericórdia. Ah, Deus, tem misericórdia de mim. Ai, de mim. Ó, vida, olha por mim. Ai, não sei o que. Ó, vida. Tá. Escuta, não tem mais páginas nesse livro? É tipo aquela pessoa que senta com você só para reclamar isso. Aí você fala assim, não, tudo bem, mas fala uma coisa de bom. Né? Não tem nada para glorificar, não tem nada para agradecer pelo ar. Né? Vamos ser lúdicos, pelo céu. Né? Por estar vendo a parede que é branca, tá enxergando, tá podendo andar, tocar. Ah, mas eu tenho esse problema. Tá bom, mas você só tem esse problema. E as outras coisas boas? Não tem nada. Não tem um pingo de graça na sua vida. É verdade, tem gente que só reclama. É o hard. É o hard do lip hard. Ó vida. Não, a gente também, mas tem gente que só reclama. É. Não, aí fala um negócio bom, mas aí depois Mas Então, como merecer a graça? A graça tem merecimento para a graça? Muito boa pergunta. Nada do que poderíamos fazer nos traria essa graça. Por isso que ela é de graça. Por isso que Jesus gratuitamente deu a sua vida. Aleluia. Estava aqui no texto, recebestes gratuitamente a graça de Deus que vos alcançou. É tão simples
Mas a nossa alma acostumada com uma mente misericordiosa, eu preciso fazer alguma coisa para merecer. Porque o que eu mereço não pode ser da morte para a vida assim de graça. Porque a gente avalia de novo pela nossa régua. Muita coisa, é uma graça muito grande. É só tudo. Já imaginou? Só tudo. Tudo que a gente precisa. Mas assim, tem uma dúvida. Pois não. Por exemplo, tem duas pessoas. Sim. Uma não quer saber de Deus. Sim. Tipo assim, escola dominical não quer nada. Ok. E ela fala que ama Deus. E a outra pessoa está buscando. Uhum. Está orando, está estudando, está em comunhão com Deus. A graça do Senhor vem mais e... Não estou falando que Deus vai julgar aquela pessoa que não está buscando, Ele ama também. Sim. Só que aquela pessoa que é servo, diríamos, eu acredito que a bênção vem mais próxima. Não que a outra não é. Entendi. Mas eu acredito, não porque a segunda é merecedora, não é isso, é porque a segunda está andando lado a lado. Está buscando. Se a irmã me É a permite. mesma coisa, a segunda está no rebanho e está pertinho do pastor. Então ela está nos pastos verdejantes. E a outra está, o que está acontecendo? Quem sou eu? Existe se a irmã me permitir usar esse exemplo, existe uma mentalidade que foi introjetada e programada em nós. Eu digo em nós a começar de mim, né? Um exemplo, eu e a Samira. Sim. Eu estou um pouco afastada. E a Samira está direto em comunhão. Uhum. Na minha cabeça, Deus me ama. Ele nunca vai deixar de me amar. Perfeito. Mas a bênção, o fogo está nela. Você entendeu a diferença? Eu estou entendendo a sua pergunta Não tô falando que perfeitamente. Deus pode amar as duas. Não, Ele ama as E, duas. e tem misericórdia de mim, no caso. Perfeito. Só que eu acho que a graça vem porque ela está pertinho do pastor, entendeu? Entendi. Nesse aspecto de pertinho. Não que Deus não quer A dar pergunta- graça para todo mundo. A pergunta que eu faço é, usando esse termo pertinho, por exemplo, É. a palavra de Deus diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus e não podemos estar próximos. Né? Lembram do texto? Hebreus 11, se não me falha a memória. Deixa eu até ler de novo esse texto. Muito interessante essa... É porque esse negócio da graça, eu nunca parei para pensar, primeira vez. É mesmo? Que bom, irmão. É Hebreus. Glória a Deus. Hebreus, deixa eu só achar 11, se não me engano é 11:11, né? Esse mesmo. Não é 11:11, é 11... 12, perdão. não. E, na verdade, toda posição não parece ser de gozo. Não é esse aqui. Só um minutinho. 6. Eu acho que Ora, sem fé. Desculpa, Joana. Ora, versículo 11, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que Ele é... Galador do que os buscam. Ok, vamos lá. Presenteador dos que buscam. Muito bom. Aproxima. Me pergunta, quando fala o termo aproximar aqui, será que tem a ver com tempo e espaço? Com distância? Deus está ali na cristaleira. Eu tenho fé, eu vou dando um passinho para frente. Será que teria algum sentido eu poder me achegar mais fisicamente falando? Vamos trazer isso para o mundo natural, né? Nós somos espírito, ok? Qual a distância no espírito? Não sei. Né? Ainda não sabemos, vamos saber em breve. Né? Em breve que eu digo, quando Deus achava que devemos, o Senhor. Né? Não leva a pé da letra. Pega pesado. Né? Você que falou, não, pai, calma, tem poder na palavra, mas peraí. Tenho que cumprir o propósito, vamos lá. Então, mas o que é ser o próximo a Deus? É levá-lo no coração. Onde Deus não está? Está em todo lugar.
Ele é onipotente, tem todo o poder, ele é onisciente, sabe todas as coisas, ele é onipresente. Se a palavra de Deus diz em Coríntios 4, 7, que aquele que se une ao Senhor é um só com ele, já está amalgamado. Não dá para separar eu do Senhor. Ponto. Ele está dentro de mim. Um dia eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10, versículos 8, 9, 10. Aquele que confessar com a sua boca, creio no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, então esse será salvo. Esse já é salvo. Então eu confessei, chamei Jesus. Tá, mas isso não é um passe de mágica. Eu comecei num evento que gera um processo que muito provavelmente vai levar a vida inteira. Qual o processo de ser salvo aos poucos? Não, de transformação da minha alma. Para quê? Para que eu não tenha mais essa mentalidade de ser servo. O fato de eu entender que o meu irmão ou minha irmã pode estar servindo mais do que eu, é igual a história do filho pródigo. Os dois são filhos. Um achou que podia gastar as coisas e viver da forma dissoluta, caiu a ficha e falou, mano, não tenho nem o que comer. E a vida então não está no dinheiro. Ele caiu a ficha, não está na herança. A vida está na presença do meu pai. Porque onde meu pai está, tem provisão. De tudo. Aleluia, verdade. Amém. Aonde meu pai estiver, eu tenho tudo. Amém. Porque qual é o principal? É o pai. O filho que ficou era mais pobre do que o filho que foi. Por quê? Quando chega o filho, ele não entendeu que o coração do pai dele, não conhecia o coração do pai dele. Qual é o coração do pai? Família. Quando eu sirvo a Deus achando que porque eu faço mais do que o outro, eu mereço mais, eu não entendi ainda que o pai não é meu, é nosso. Que o pão, a riqueza não é para mim, nossa. O pai não é meu, o pão não é meu, é tudo nosso. Jesus veio quebrar essa religiosidade, quebrar essa percepção. Ah, mas então quem se dedica mais vai ter o mesmo galardão? Aí nós estamos falando de outra situação. A graça alcança todos de forma igual. Obviamente que existem recompensas para aquilo que eu faço e eu vou ser julgado pelas minhas atitudes. Então, quanto mais atitudes eu tiver com relação a cumprir o meu propósito e trazer a glória de Deus manifesta, eu vou receber galardão nesse nível. Se eu não fiz nada, eu não vou receber galardão. Agora, o que é a pior coisa que possa existir? É ver aquela mesa maravilhosa lá atrás, ter uma cadeirinha escrito o seu nome, e eu não poder entrar lá porque eu não me credenciei para lá estar. Tendo todo o direito, já comprado, ingresso, tudo. Ah, mas você não está com a roupa certa para sentar ali. Né? Estamos todos aqui à vontade, estamos um domingo à tarde. Vem alguém de sunga, faz sentido entrar naquela mesa e sentar conosco? Não vai destoar? Vai. Nós não vamos poder chegar diante de Deus sem roupa. E o que são as roupas? A gente já lê aqui, Apocalipse 19, 8. Abre lá rapidinho. Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. É o último livro da Bíblia, fica mais fácil. Capítulo 19, está quase no fim. No versículo 8, diz assim... vamos ler o 7 antes. Regozijemo-nos e exultemos e vamos dar a glória a Deus, porque chegou o dia da boda do Cordeiro. A noiva já se aprontou. E versículo 8, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Nós costuramos a nossa própria roupa para a festa. As minhas atitudes estão me credenciando ou não para estar na mesa. Porque eu não posso chegar diante do rei de qualquer roupa. Mateus 22. Amigo, como é que você entrou aqui? Que roupa é essa? Ele não estava com veste. Depois vocês leem Mateus 22, do versículo 21, do versículo 1 ao 28 ou 30, se a memória não me trair. Leiam aquela parábola de Jesus falando das bodas do filho do rei. Que ele mandou chamar os convidados, cada um tinha um compromisso, não podia ir, o rei ficou irado, e aí ele mandou chamar todos os transeuntes, todos os mendigos, a casa ficou cheia,
E uma hora da festa o rei entra. E quando o rei entra, tinha um cidadão lá que não estava com a roupa de vestes nupciais. E ele perguntou, amigo, como é que você entrou aqui com esse tipo de roupa? E ele ficou mudo, não tinha o que responder. Foi convidado gentilmente a se retirar. Ou seja, a mesa era para ele também. Mas ele não foi preparado. E não dava mais para preparar naquela hora. Porque a veste é um estilo de vida. Mas a mesa seria o galardão. Sim, não tem a ver com reino. Aí nós temos podemos fazer isso em outro momento, mas a questão de reinar e de ser salvos. A salvação é para todos. Galardão é para aqueles que querem o galardão. Aí entra a questão do linho, né? Do linho. Exato. Então a graça, ela não vai ser mais ou menos para ninguém. Percebe? Então, essa mentalidade, quando eu penso em serviço, eu ainda estou pensando de uma forma equivocada, porque Deus nos chamou para ser trabalhadores. Era isso que confrontava os fariseus daquela época e até hoje. Jesus veio para mostrar uma relação. Eu só faço o que meu pai, não o que o meu chefe, não o que o diretor, não porque o supervisor, não porque o que o gerente disse. Eu só faço o que o meu papai mandou. Você é louco? Está dizendo que você é filho? Nós também somos filhos de Abraão. Ih, eu sou antes de Abraão. Queriam matar Jesus. Quem pensa que é? E se formos ver, a palavra de Deus diz que nós somos criados nele. Nós também somos antes de Abraão. Porque tudo foi criado nele, antes da fundação do mundo, nós já estávamos nele, somos um espírito com ele. Então, se nós estamos definidos para sermos manifestos neste tempo, nesta geração, para estarmos aqui vivendo de forma espiritual, manifestando na nossa carne a vida que tem no espírito, eu preciso compreender que a graça de Deus alcançou a minha vida e eu não vivo mais agora de uma maneira onde eu dependo da misericórdia, mas eu vivo dependendo da graça o tempo inteiro. E eu aí, porque dependo da graça, entendi que um dia a misericórdia também, e todos os dias, na verdade, ela me alcança também, eu sou um reflexo dessa misericórdia e dessa graça. Nós sabemos da parábola do credor incompassivo. O rei, ele devia... Já falamos, toda vez que a gente fala disso, às vezes eu preciso manter isso anotado que eu esqueço. A quantidade era milhões que o cara devia. Eram anos de trabalho. O rei perdoou a dívida. Encontrou outro que devia só um mês de trabalho. E não perdoou. Percebe? Então, não adianta eu receber para mim e achar que é só para mim e o outro que se dane. Eu não entendi a graça. Eu não entendi e eu já caí na misericórdia. Então, graça e misericórdia. Facetas do amor. Ok. O que é amor, então? Para encerrarmos. Uau. Graça e misericórdia. É o ladrão na cruz. No último instante. Né? Foi perdoado. Foi perdoado. Agora, o que é a manifestação desse amor, então? Que Deus manifestou em Cristo. Todo mundo conhece o texto de João 3,16, amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok, então vamos lá. Deus amou o mundo. Ponto. Ficou nisso aí? Ponto final? Não. Tal maneira. Não dá para explicar em português o que é tal maneira. Em inglês tem uma expressão, mas ainda assim, né, teria que ser para a cultura inglesa, a gente não tem essa cultura. Beleza. Mesmo assim, é algo que foge à nossa compreensão. Tal maneira. Ficou nisso? Não. Que deu. Ok. Esse amor foi tão grande que levou Deus a tomar uma decisão. Decisão é algo emocional ou racional? Racional. Totalmente racional. Se fosse emocional, começar a chorar, você me dá os 3 mil reais aí. É chantagem. É chantagem, é manipulação. E com Deus não tem barganha. Glória a Ele que não tem barganha. Porque você imaginou se fosse um Deus de barganha?
O Deus que ofertou barganha foi o diabo. Ó, se você quiser riqueza, me adora. Então tem muita gente rica aí no meio cristão que não está adorando bem o Deus certo. Mas vamos deixar para lá. Voltando. A grande questão não é que Deus é contra a riqueza. Só fechando esse parênteses. Não é isso. Mas ele dá para quem tem um coração correto. E quando não tem o coração correto e recebe, que Deus tenha misericórdia. Porque aí houve um desvio de rota aí. Mas a gente crê que Deus pode trazer de volta. A questão é, Deus deu. Ok, tomou uma decisão racional. O que foi que ele deu? Deu tudo. Okay. Ele se deu. Ele deu Jesus, o próprio Filho. Por que ele não deu um anjo? Porque ele não criou um querubim, pegou um querubim lá distraído. Porque ele já estava. Um arcanjo. Vem cá, tá sem fazer nada. Vem cá. Vai você morrer lá. Não. Ele deu o próprio Filho. Por que ele deu o próprio Filho? O que um filho é do pai? É o herdeiro. Que mais? Ele amava tanto esse filho, né? E o que um filho carrega, né, na sua genética? Seu DNA. É uma continuidade do pai. O filho é o próprio pai. Sabe aquela história, a cara do pai? Ele deu o melhor que ele tinha, que era Jesus, porque Jesus é o próprio Deus. Oh. Jesus é Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito. Ele deu Jesus, ele deu o melhor de si. Amar é dar o melhor de si. Quando eu não dou o melhor de mim, não dá para ter graça. Não dá para eu olhar para alguém e falar, ela não merece, mas eu vou dar assim mesmo. A gente tem uma noção pequeníssima, tacanha, obtusa até, com relação aos próprios filhos naturais. Porque vamos combinar que eles não merecem muita coisa. Mas você não negou aquilo que você podia. Às vezes deu até a mais do que deveria ter dado. Esse é o problema. Verdade ou não? Até estragou um pouco a coisa ali. Exatamente. Que não deveria ter feito. Mas por quê? Jesus falou, vocês sendo maus sabem dar boas coisas, quanto mais o Pai não vos dará todas as coisas, já que ele deu Jesus. Uau! Que graça é essa? Que amor é esse, gente? Imensurável, grande amor de Deus, que nos alcançou quando estávamos mortos, carentes só da misericórdia, vivendo como miseráveis, mortos em vossos delitos e pecados, mas gratuitamente a graça nos alcançou. Oh! Que amor é esse? E aí a gente não tem se dado conta disso, primeiro de forma para dentro. E aí eu fico aqui achando que eu tenho que fazer algumas coisas para me ir aproximando de Deus. Então eu tenho que ter fé para que Deus está longe. Então, como Deus está longe, nossa, está muito difícil. Aquela pessoa ali, aquele irmão, nossa, aquele lá ora 4 horas por dia, já deve estar dado do lado, já deve ter um cantinho para ele, um tapetinho. Essa é uma mentalidade de escravo, uma mentalidade tacanha. Por quê? Obviamente que quanto mais eu me esforçar, quanto mais eu tiver intencionalidade de não fazer barganha, mas me entregar, quanto mais eu me entrego, na mesma medida, a palavra nos diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpando ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou e entregou tudo. Se eu tiver, quanto mais eu tiver esse sentimento de me esvaziar das minhas emoções, não de negá-las, não de virar um cara, um extraterrestre, mas de não depender destas coisas, de não deixar que elas me dominem, mas usá-las em prol de um bem maior, que é o próximo, a minha, fazer eu cumprir o chamado, cumprir um propósito, impactar as vidas de uma forma positiva, de ser o reflexo desta graça de Deus para pessoas. Porque se nós somos filhos, nós devíamos ser qual cara? A do papai. Nós devíamos mostrar qual aspectos de característica? A do papai. Qual DNA nós devíamos estar compartilhando? O do nosso pai. E dá para fazer isso sozinho? Não dá. Por quê?
Por isso veio o Espírito Santo. Então, quando eu tenho fé e eu vou começando a me relacionar com Deus, eu vou me tornando mais próximo ao que Ele de fato é. Quem tem fé vai se aproximando, só pode ser próximo, só pode ser semelhante de fato a Deus, quem tem fé e crê quem Ele é e quem Ele quer ser dentro de mim. Então, não dá para eu ser o próximo no sentido de ser o semelhante ao Senhor, porque quando eu não tenho fé, eu não acredito nele, eu não confio nele, eu não tenho força nem para receber a graça. Paulo, que é Paulo, o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento, ouviu de Deus: a minha graça te basta, velho. Te vira. O que mais você quer? Não, mas eu não estou dando conta. Oi, ó. Hello, minha graça. É tudo que você precisa. Ah, mas não estou conseguindo. Eu não sei que momento Paulo podia estar. E ele sentiu essa questão. Então, a palavra nos mostra a história desses homens e mulheres, tanto no Velho e no Novo, para mostrarmos a nós mesmos. Eu não sei qual é a tua situação hoje. Eu não sei qual é a tua circunstância. Mas graça foi derramada sobre você. Não será. Já foi. Cristo naquela cruz abriu a porta da graça para a minha vida e para a sua vida, para a sua família, para as nossas saúdes, para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental, para toda a estrutura que Deus já nos fez, para toda essa questão sistêmica que nós somos, espírito, alma e corpo. Não tem como desassociar estas coisas. Somos trinos, como Ele é trino, Pai, Filho e Espírito. E Ele nos trouxe graça. Graça por causa de um amor. Então, se eu não entendi esse amor, eu não tenho fé para ser próximo a Ele, porque eu não sou próximo a Deus, eu não tenho fé para amar o próximo. É o que nós vemos aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus? No sentido de trazer a Ele o bilu-bilu? Oh Deus, eu vou te fazer uma melhoradinha, bilu-bilu, cosquinha no Senhor. Como é que agrada a Deus? O que vai agradar o Deus que criou todas as coisas? O que pode ser agradável a Ele se não se ver em nós? Sejamos o reflexo de Cristo. Qual maior beleza senão a dele? Beleza e formosura estão diante dele. Força e majestade no seu santuário. Nada nem ninguém se compara à glória do Senhor. A terra é estrado dos seus pés. Os céus dos céus são o seu trono. E Ele colocou essa glória em nós. Uau! Ele colocou em nós essa glória. E a gente se perde vivendo, olhando para o pozinho da terra. Olhando para as coisas mesquinhas que são, infelizmente, o que nos atrapalham. Por que nos atrapalham? Porque não entendemos a graça. Não entendemos que há de nós um necessário esforço, uma guerra, não para, no meu braço eu vou conquistar isso, não, é para eu anular as coisas que militam contra isso. A linha de raciocínio que quer me roubar, que fala que eu tenho que ser merecedor. Tem duas vertentes. Um que fala que eu sou coitadinho e eu não mereço. Outro que fala que eu mando, Deus, eu tenho que fazer agora. Não, nem uma coisa nem outra. Eu não mando em Deus, Ele é o Senhor, aí eu sou servo. Mas Jesus falou, vocês já não são nem servos, são amigos. Já não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque um filho é amigo do pai. O servo não sabe o que o Senhor vai fazer. Mas a glória de Deus manifesta em Cristo, se manifestou, a gente leu em João capítulo 1, cheio de graça e de verdade. Eu não posso querer a graça e negar a verdade do meu estado, a verdade da minha condição, e assumir agora a verdade que a graça me trouxe. Que não importando os meus delitos e pecados, eu estou transformado das trevas para a luz. Que não importando o que eu merecia, hoje Ele me tem vida e vida em abundância. Não importando o que o pecado criou em mim, todas as marcas e mazelas e traumas, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás, mas eis que tudo se faz novo, um novo caminho se abre. E aí a gente encontra muita gente vivendo de forma religiosa, vivendo de misericórdia. Só na misericórdia.
de vez em quando dá uma beliscadinha na graça. E qual o grande problema? Além de ela não viver uma vida plena, todos ao seu redor vivem o reflexo disso. Em escravidão, sendo livres. Podendo reinar. Ser canal de bênção. Vivendo uma mente tacanha. Vivendo na mendicância espiritual. Tentando provar o seu valor o tempo todo. Tentando ser aceito pelo próximo. Ah, ele não gosta de mim. Oh, aquele não sabe. Ei. Pela graça, eu só sou o que sou. Não sou mais, porque o diabo sempre vai te levar a ser petulante, orgulhoso, ou viver como coitadinho. O equilíbrio que a gente traz é o Espírito Santo de Deus. Não me considero mais nem menos. Pela graça eu sou o que Deus mandou eu ser. Acabou. Acabou. Sou muito bom no que eu faço. Glória a Deus por isso, e tem que ser sempre melhor. Por quê? Deus é o Deus da excelência. Deus é o Deus da excelência. Deus não faz nada meia boca. Meia boca quem faz, ela vai lá e conserta a boca inteira. Eu queria só fazer meia boca. Pode fazer só meia boca. Ela vai fazer muito bem. Amém, querido? A pergunta que fica: em qual dos dois nós temos experimentado mais? Em que nível temos transmitido? Nenhum dos dois? Não temos tido misericórdia? Não temos agido em graça? Temos sido juízes apontados os dedos? Aqui nós vemos, receberam a graça, e com a mesma medida que você mede, te medirão. Dai graça, dai misericórdia, e vocês vão receber boa medida, recalcada e sacudida. Quanto mais eu dou misericórdia e graça, mais eu recebo. Esse texto é muito usado para a questão financeira. Amém também. Mas o contexto está falando de graça e misericórdia. A gente só quer o sacudido na hora da grana. Na hora... Quanto mais você dá, mais você recebe. Porque... É espiritual ou material? Os dois. Ah. É um princípio. O nosso natural é reflexo do nosso espírito. Veja só, Deus nunca nos pede nada que não fez primeiro. Certo. Nunca. Quem deu o primeiro filho dele, espiritualmente falando, foi ele quando no Éden ele mata o cordeiro, já simbolizando a morte de Jesus Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Uhum. E Abraão, quando vai sacrificar Isaac, é um símbolo da humanidade, também fazendo a mesma coisa. Uhum. Porque ele ia entregar o único filho que tinha. Quando ele fala, dai e receberão, né? Dai e ser-vos-á dado, e melhor coisa é dar do que receber. Eu não sei, creio que todos nós já tivemos esse nível de experiência, mas quando você consegue abençoar alguém, seja em qualquer nível, tempo de qualidade, atenção, questões financeiras, comida, roupa, seja o que for, não dá para explicar a alegria que vem. Não dá. Porque você sabe que aquilo não foi você que fez, foi Deus através de você. Exatamente. Você tem uma consciência de que não tem nada bom de nós que não tenha vindo do alto. Em Tiago capítulo 1 diz, não vos enganeis, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Aquele que não é tentado e não pode ser tentado e não tenta ninguém. Tiago capítulo 1. Então se você e eu entrarmos, entender que é melhor eu dar. Ah, mas eu não estou, não é justo. Não, cadê a graça agora? A graça não espera Deus. Quem amou primeiro, Deus ou nós? Deus. Quem deu primeiro? Deus. Quem primeiro deu a ele para depois recebeu, né? Depois recebeu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele já entregou antes de saber. E aí nós temos o livre-arbítrio de dizer sim ou não. Aquilo que a irmã estava perguntando. Ah, mas então quem não quer? Não quer. Aí eu penso assim, o irmão que está aqui, que está vivendo uma vida mais próxima de Deus, porque tem mais fé, ele não vai ser completo, enquanto aquele que não está vivendo tão próximo também não for. Porque nós somos interdependentes dessa graça. Por isso que o pão é nosso, e quando Jesus começa a dar grande ceia, ele começa repartindo.
Ele não põe no pão, no prato dele primeiro. Tomai, este é o vosso, este é meu corpo. Hoje, quem é o corpo de Cristo? Nós somos o corpo de Cristo porque Ele é o cabeça da igreja. Amém? Ok. Por que a gente grita então quando Ele está dando um pedacinho de nós para o outro? Quando Ele está falando para o outro, toma aqui um pedacinho do meu corpo, você está precisando, esse pedacinho vai te suprir. Esse pedacinho vai te dar atenção, esse pedacinho aqui vai cuidar de você, vai orar por você. Esse pedacinho vai te sustentar emocionalmente, fisicamente, seja lá. A graça, a minha graça, agora está sendo manifesta através do próximo. Nós temos sido canal ou temos represado essa graça? Amém? É uma reflexão. Eu achei que eu ia falar pouco hoje, me perdoe. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Caramba. Eu fiz várias perguntas. Amém. Ficou alguma... Amém. Mas glória a Deus, não tem problema. Ficou claro essa questão do estar próximo a Deus? Não tem a ver com tempo e espaço. Nossa, adorei, nossa. Não tem a ver com distância em quilômetros, em metros ou anos-luz pela medida espacial. Sim. Mas tem a ver com eu sou próximo, semelhante a Ele já, porque eu tenho que ter fé para ser como Ele é. E quando eu tenho fé, eu vou amar como Ele ama. Eu vou ser como Ele é, então todas as características, misericórdia, graça, amor, tudo isso eu vou manifestar. Porque eu estou próximo a Ele. E aí eu posso amar o meu próximo como Ele me amou. E o amor dele vai atrair o próximo. Exato. Já não é por conhecimento ou palavras, mas é por vida. Cartas vivas nós somos. As pessoas estão nos lendo. Mais do que ler a Bíblia, né? Nós somos a Bíblia que o mundo está. Nós somos as cartas. As pessoas querem nos ler. E a tinta escrita é o sangue de Jesus. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos por esta tarde, por estarmos compartilhando. Senhor, as pessoas que estiverem assistindo, que o Senhor também os alcance na sua graça e na tua misericórdia. Que, Senhor, vivamos a plenitude de estarmos próximos a Ti. De andarmos nesta fé, nessa convicção inabalável, de saber que a Tua graça nos alcançou. Ah, graça, imensurável graça, que nos torna um. Era impossível sermos um, tão diferentes, tão antagônicos até. Mas essa graça nos molda, essa graça nos traz para o recheio do Teu amor e nos une para a glória do Teu nome, como família. Obrigado, Pai. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs, cada casa, cada família, cada situação. Visite cada hospital, cada circunstância da vida, Senhor, que só o Senhor sabe. Que o Senhor restaure, que repreenda toda a depressão, toda a amargura do coração, tudo que não provém de Ti, em nome de Jesus. Nós liberamos essa graça para cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos, te bendizemos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Até a semana que vem.